Ela foi rejeitada pelo marido, abandonada pela família e humilhada por toda a cidade, só porque não conseguia ter filhos. Até que um fazendeiro pobre disse palavras que mudariam sua vida para sempre. Esta é a história real de Ana, que descobriu ser estéril e perdeu tudo: casamento, casa, dignidade. Mas quando chegou a uma fazenda simples no interior, encontrou algo que nunca esperava: uma família verdadeira que amou exatamente como ela era. Antes de eu contar como ela encontrou sua verdadeira família, me diz nos comentários: de que cidade você está assistindo? Fico emocionado vendo onde essas histórias chegam pelo Brasil. E se você também acredita que família é sobre amor, não sobre sangue, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem descobrir como ela virou mãe de centenas sem nunca ter engravidado. Ana Cristina Mendes havia sonhado com maternidade desde menina, brincando de boneca e imaginando o dia em que teria seus próprios filhos para amar e cuidar. Aos 28 anos, casada há 5 anos com Roberto Silveira, um comerciante próspero de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, ela havia tentado engravidar mês após mês, enfrentando a desilusão recorrente de cada menstruação que chegava como um lembrete cruel de seus sonhos não realizados. A visita ao Dr. Henrique Carvalho, o único ginecologista da região, foi marcada para uma manhã ensolarada de março de 2018, mas o consultório parecia sombrio quando Ana ouviu as palavras que mudariam para sempre sua percepção de si mesma. Sinto muito, Ana, mas os exames confirmam que você tem uma condição que torna a gravidez impossível. Sua condição uterina é incompatível com gestação, e não há tratamento disponível que possa reverter essa situação. O diagnóstico médico foi explicado em termos clínicos frios: malformação uterina congênita severa, combinada com outros fatores que criavam um quadro de esterilidade irreversível. Dr. Carvalho tentou ser gentil, mencionando opções como adoção e outras formas de construir família, mas Ana mal conseguia processar suas palavras sobre alternativas enquanto absorvia a realidade devastadora de que nunca carregaria uma criança em seu ventre, nunca experimentaria os chutes de um bebê crescendo dentro dela, nunca daria a Roberto o herdeiro que ele tanto desejava. Roberto reagiu à notícia com um silêncio que durou dias, seguido por uma frieza que gradualmente se transformou em ressentimento aberto. Para que serve uma esposa que não pode dar filhos? Foram suas primeiras palavras após 3 dias de reflexão silenciosa. Casei com você esperando construir uma família, não para cuidar de uma mulher defeituosa pelo resto da minha vida. As palavras cortaram Ana como facas, mas foram apenas o início de uma campanha sistemática de humilhação que transformaria sua vida em um inferno cotidiano. A família de Roberto, que inicialmente havia recebido Ana com afeto genuíno, rapidamente mudou de atitude quando a notícia sobre sua esterilidade se espalhou. Dona Mercedes, sua sogra, que antes a elogiava como a nora perfeita, começou a fazer comentários cortantes sobre mulheres que enganam os maridos casando sem revelar seus defeitos. Os irmãos de Roberto, que costumavam incluí-la nas reuniões familiares, passaram a tratá-la como uma estranha inconveniente que ocupava o lugar de alguém que poderia dar continuidade ao nome da família. A própria família de Ana não ofereceu o apoio que ela esperava. Seus pais, católicos conservadores, interpretaram sua condição como vontade de Deus que deveria ser aceita com resignação, mas também sugeriram que talvez fosse melhor libertar Roberto para encontrar uma esposa que pudesse cumprir seus deveres matrimoniais. Suas 2 irmãs, ambas mães de múltiplos filhos, oscilavam entre piedade condescendente e desconforto óbvio quando estavam em sua presença, como se a esterilidade fosse contagiosa. A pequena cidade de São Miguel dos Campos, onde todos conheciam todos, se tornou um campo minado de sussurros e olhares piedosos. Ana não podia ir à farmácia, ao supermercado ou à igreja sem enfrentar comentários velados sobre sua situação. Mulheres que antes eram amigas começaram a evitá-la ou a tratá-la com uma piedade que era mais humilhante do que hostilidade direta. Coitada da Ana, ouvia ela sussurrarem, tão jovem e já marcada por essa tragédia. Roberto deveria considerar suas opções. Os meses que se seguiram ao diagnóstico foram marcados por uma depressão profunda que Ana tentava esconder atrás de um sorriso forçado e uma rotina doméstica impecável. Ela se tornou obsessiva sobre manter a casa perfeita, cozinhar refeições elaboradas e cuidar de Roberto com uma dedicação desesperada, na esperança de que sua utilidade como esposa pudesse compensar sua falha como mulher. Mas cada esforço parecia apenas acentuar o que estava faltando em vez de mascarar a ausência. Roberto começou a chegar tarde em casa, alegando trabalho extra, mas Ana sabia que ele estava evitando-a. Quando estavam juntos, ele mal falava, e a intimidade física havia desaparecido completamente de seu casamento. Qual é o sentido? Disse ele numa das raras ocasiões em que discutiu o assunto. Sexo sem a possibilidade de filhos é apenas vazio. Ana se sentia como um fantasma em sua própria casa, presente fisicamente mas irrelevante emocionalmente. A gota d'água veio numa noite de setembro,
quando Roberto chegou em casa com documentos de divórcio já preparados. Ana, você é uma boa pessoa, mas não pode me dar o que eu preciso em um casamento, disse ele, sua voz mecânica como se estivesse lendo de um script ensaiado. Minha família precisa continuar, e eu preciso de uma esposa que possa tornar isso possível. É melhor para ambos se seguirmos caminhos separados. Ana assinou os papéis com mãos trêmulas, percebendo que estava perdendo não apenas seu marido, mas toda a vida e identidade que havia construído ao seu redor. O divórcio de Ana foi processado com uma rapidez que revelava o quanto Roberto estava ansioso para se livrar de uma esposa que considerava defeituosa. Em menos de 3 meses, ela perdeu não apenas seu status de mulher casada, mas também sua casa, seu círculo social e sua posição respeitada na comunidade de São Miguel dos Campos. A divisão de bens foi brutalmente desfavorável. Roberto ficou com a casa, o negócio e a maior parte dos bens conjugais, enquanto Ana recebeu apenas uma pequena quantia em dinheiro e alguns móveis pessoais. A reação da sociedade local ao divórcio foi previsível, mas ainda devastadora para Ana. Em vez de simpatia por uma mulher que havia sido abandonada por algo além de seu controle, ela enfrentou uma mistura tóxica de piedade condescendente e culpabilização implícita. Roberto não teve escolha, sussurravam as pessoas na igreja. Um homem precisa de filhos para carregar seu nome. Ana deveria ter contado sobre sua condição antes do casamento. A narrativa que se formou pintava Roberto como vítima de um casamento fraudulento e Ana como uma mulher que havia enganado um homem bom. Suas antigas amigas casadas gradualmente a cortaram de seu círculo social, alegando que uma mulher divorciada complicaria as dinâmicas de seus próprios casamentos. Convites para aniversários, churrascos familiares e reuniões sociais pararam de chegar. Ana descobriu que sua identidade havia sido tão completamente definida por seu status como esposa de Roberto que, sem esse papel, ela se tornará praticamente invisível para a comunidade que antes considerava seu lar. A busca por emprego revelou outras dimensões cruéis de sua nova realidade. Apesar de ter curso superior em pedagogia e experiência como professora antes do casamento, Ana descobriu que sua reputação como mulher estéril divorciada a precedia em todas as oportunidades profissionais. Diretores de escola hesitavam em contratá-la para trabalhar com crianças, sugerindo que sua situação pessoal poderia ser perturbadora para famílias conservadoras. Empregadores em outras áreas questionavam abertamente se ela seria emocionalmente estável para o trabalho, assumindo que uma mulher em sua situação deveria estar mentalmente comprometida. A situação financeira de Ana deteriorou rapidamente. O dinheiro do divórcio cobria apenas alguns meses de despesas básicas, e sem emprego estável, ela foi forçada a se mudar para uma pequena kitnet em um bairro menos favorecido da cidade. A mudança de uma casa confortável de classe média para um apartamento minúsculo com problemas de encanamento e infiltrações foi um lembrete diário de como sua vida havia desmoronado completamente. Seus próprios pais, embora não a tenham rejeitado completamente, deixaram claro que consideravam o divórcio uma consequência natural de sua esterilidade e que ela deveria aceitar seu destino com mais resignação. Talvez Deus tenha outros planos para você, dizia sua mãe, mas o tom sugeria que esses planos eram claramente inferiores aos da maternidade e casamento. Suas irmãs, ocupadas com suas próprias famílias crescentes, ofereciam ajuda esporádica, mas sempre acompanhada de conselhos sobre como Ana deveria se conformar com sua situação. A depressão que Ana havia combatido durante o casamento em deterioração se aprofundou perigosamente após o divórcio. Ela passou dias sem sair de casa, sobrevivendo com alimentos mínimos, evitando contato social e lutando contra pensamentos sombrios sobre o valor de sua própria existência. Em seus momentos mais escuros, ela se perguntava se Roberto e todos os outros estavam certos, se uma mulher que não podia ter filhos realmente tinha algum propósito ou valor na sociedade. O isolamento social tornou-se quase completo quando Ana descobriu que Roberto havia rapidamente iniciado um relacionamento com Patrícia, uma jovem de 22 anos conhecida por seu desejo declarado de ter pelo menos 4 filhos. A rapidez com que ele encontrou uma substituta confirmou as piores suspeitas de Ana sobre como ela havia sido vista durante seu casamento, não como pessoa, mas como uma função reprodutiva que havia falhado em sua única responsabilidade importante. As visitas ocasionais ao centro da cidade tornaram-se exercícios de humilhação quando Ana inevitavelmente encontrava conhecidos que se sentiam compelidos a comentar sobre sua situação difícil ou a oferecer conselhos não solicitados sobre como ela poderia reconstruir sua vida. Você ainda é jovem, diziam, talvez encontre alguém que não se importe com sua condição. A necessidade de qualificar qualquer relacionamento futuro como dependente da tolerância masculina à sua deficiência era outro lembrete de como sua esterilidade havia se tornado sua característica definidora aos olhos do mundo. Foi durante esse período de isolamento quase completo que Ana tentou contemplar seriamente a possibilidade de deixar São Miguel dos Campos para sempre.
A ideia de começar uma nova vida em outro lugar, onde ninguém conhecesse sua história e onde ela poderia tentar construir uma identidade baseada em algo além de sua incapacidade de ter filhos, começou a parecer não apenas atraente, mas necessária para sua sobrevivência emocional e mental. A decisão de deixar São Miguel dos Campos foi tomada numa madrugada de dezembro, quando Ana acordou de um pesadelo recorrente sobre estar eternamente presa numa cidade onde todos a conheciam como a mulher estéril. Com suas poucas economias restantes, ela comprou uma passagem de ônibus para Salvador, sem planos específicos além da necessidade desesperada de escapar de um lugar onde cada esquina carregava memórias de rejeição e humilhação. Sua bagagem consistia em uma mala pequena com roupas essenciais, alguns livros, e a esperança frágil de que anonimato pudesse oferecer uma chance de recomeçar. A viagem de ônibus de 12 horas foi uma experiência de libertação misturada com terror existencial. Cada quilômetro que a distanciava de São Miguel dos Campos aliviava um pouco da pressão sufocante que havia definido sua vida nos últimos 2 anos, mas também a levava para um futuro completamente incerto. Ana não conhecia ninguém em Salvador, não tinha perspectivas de emprego, e seus recursos financeiros eram limitados a algumas centenas de reais que precisariam durar até ela conseguir se estabelecer de alguma forma. Salvador revelou-se uma cidade tanto libertadora quanto intimidante para uma mulher do interior acostumada com a familiaridade claustrofóbica de uma cidade pequena. O anonimato urbano significava que ninguém conhecia sua história de esterilidade e divórcio, mas também significava que ela não tinha redes de apoio, conexões familiares ou qualquer tipo de segurança social. Ana alugou um pequeno quarto numa pensão barata no bairro da Liberdade, um espaço minúsculo mas limpo que se tornou seu refúgio enquanto tentava navegar os desafios de construir uma vida do zero. A busca por emprego em Salvador foi inicialmente mais promissora do que havia sido em São Miguel dos Campos, principalmente porque empregadores urbanos estavam mais interessados em qualificações profissionais do que em história pessoal. Ana conseguiu um emprego temporário como professora substituta numa escola municipal, trabalho que oferecia renda modesta mas, mais importante, devolvia-lhe um senso de propósito e competência que havia perdido durante os meses de rejeição e isolamento. Trabalhar com crianças em idade escolar trouxe tanto alegria quanto dor para Ana. Ela descobriu que tinha talento natural para ensino e genuíno amor por ajudar crianças a aprender e crescer. Mas cada interação com seus pequenos alunos também a lembrava do que nunca teria, a experiência de nutrir suas próprias crianças, de vê-las crescer desde bebês, de ter alguém que a chamasse de mamãe. A ironia de ter encontrado sua vocação trabalhando com crianças enquanto enfrentava a impossibilidade de ter as próprias não escapava da consciência dolorosa de Ana. Os meses em Salvador trouxeram um crescimento pessoal gradual mas significativo. Longe dos olhares judiciosos e comentários constantes sobre sua condição, Ana começou lentamente a redescobrir aspectos de sua personalidade que haviam sido suprimidos durante anos de foco obsessivo em engravidar e, posteriormente, de vergonha sobre sua esterilidade. Ela se inscreveu em um curso de especialização em educação especial, encontrou uma pequena comunidade de professores que apreciavam sua dedicação e começou a desenvolver amizades baseadas em interesses profissionais em vez de status matrimonial. Mas a cura emocional era um processo lento e não linear. Ana frequentemente enfrentava ondas de depressão quando via famílias felizes nas ruas, quando colegas de trabalho falavam sobre seus próprios filhos, ou quando se deparava com lojas de roupas infantis que a lembravam de sonhos perdidos. Ela desenvolveu estratégias de enfrentamento, caminhadas longas pelo Centro Histórico de Salvador, leitura voraz de literatura e voluntariado em organizações que atendiam crianças carentes, mas a dor fundamental de sua perda permanecia como uma ferida que resistia à cicatrização completa. A estabilidade frágil que Ana havia construído em Salvador foi ameaçada quando seu trabalho temporário chegou ao fim e ela não conseguiu renovação do contrato. A política educacional municipal priorizava professores com conexões locais e contratos permanentes, deixando substitutos como Ana vulneráveis a cortes orçamentários. Enfrentando novamente incerteza financeira e profissional, ela começou a considerar suas opções limitadas. Tentar encontrar outro emprego temporário numa cidade competitiva, retornar humilhada para São Miguel dos Campos, ou aventurar-se novamente em território desconhecido. Foi durante essa fase de incerteza que Ana viu um anúncio classificado no jornal local que chamou sua atenção. Procura-se professora para escola rural. Experiência com crianças necessária. Moradia e alimentação incluídas. Salário modesto mas garantido. Interessados contactar Fazenda Santa Rita, município de Irecê, Bahia. O anúncio prometia estabilidade básica numa região rural que provavelmente seria similar ao ambiente de sua infância, mas também representava outro salto no desconhecido, deixando para trás a relativa sofisticação urbana de Salvador por uma vida no interior baiano. A decisão de responder ao anúncio foi influenciada tanto por necessidade prática quanto por um instinto crescente de que sua cura talvez exigisse conexão com algo mais fundamental e autêntico do que a vida urbana podia oferecer.
Ana havia perdido sua fé na possibilidade de família tradicional, mas começava a despertar para outras formas de pertencimento e propósito que poderiam preencher o vazio deixado por sonhos destruídos de maternidade biológica. A viagem de Salvador para Irecê levou Ana através da vastidão semiárida do interior baiano, paisagem que alternava entre beleza áspera e desolação aparente. O ônibus seguia por estradas empoeiradas que cortavam pequenas cidades onde a vida parecia seguir ritmos mais lentos e tradicionais do que qualquer coisa que ela havia experimentado recentemente. Quando finalmente desceu na rodoviária de Irecê, Ana foi recebida por José dos Santos, um homem de 52 anos com pele curtida pelo sol e roupa simples que imediatamente identificaram-no como trabalhador rural. A senhora deve ser a professora Ana, disse José com um sorriso genuíno que iluminou seu rosto marcado por décadas de trabalho ao ar livre. Eu sou José dos Santos, dono da fazenda Santa Rita. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Nossas crianças estão ansiosas para ter uma professora de verdade. A simplicidade e calor humano em sua recepção contrastavam dramaticamente com as interações formais e frequentemente constrangedoras que Ana havia enfrentado nos últimos anos, oferecendo um primeiro vislumbre de que talvez tivesse encontrado um lugar onde poderia ser apreciada pelo que oferecia em vez de julgada pelo que não podia dar. A fazenda Santa Rita ocupava uma área modesta de 300 hectares dedicados principalmente à agricultura de subsistência e criação de cabras adaptadas ao clima semiárido. A propriedade não era próspera nos termos convencionais, as construções eram simples, os equipamentos antigos mas bem mantidos, e estava claro que José e sua família viviam com recursos limitados. Mas havia uma sensação de dignidade e contentamento no lugar que Ana não havia encontrado nem na relativa prosperidade de seu casamento anterior nem na agitação urbana de Salvador. A escola rural era uma construção pequena de tijolos aparentes com 2 salas de aula, biblioteca improvisada, e um pequeno pátio onde crianças de idades variadas brincavam durante os intervalos. Ana descobriu que seria responsável por ensinar 16 crianças entre 6 e 14 anos, filhos de José e outros trabalhadores rurais da região. A falta de recursos materiais era óbvia, livros didáticos desatualizados, poucos materiais de arte, e equipamentos básicos que exigiriam criatividade considerável para maximizar seu potencial educacional. Mas o que mais impressionou Ana foram as próprias crianças. Apesar das limitações econômicas de suas famílias, elas demonstravam sede genuína de aprender, curiosidade natural sobre o mundo além de suas experiências rurais, e um respeito por educação que contrastava com a atitude blasé que ela havia observado em alguns alunos urbanos privilegiados. Professora Ana chegou, gritavam elas quando a viram pela primeira vez, correndo para cumprimentá-la com entusiasmo que aquecia seu coração de maneiras que ela havia esquecido serem possíveis. José ofereceu a Ana acomodação numa pequena casa de hóspedes adjacente à residência principal da família. A moradia era modesta, 2 quartos, cozinha básica, banheiro simples, mas impecavelmente limpa e decorada com cuidado que revelava a importância que a família Santos atribuía à sua chegada. Professora é pessoa importante aqui, explicou José enquanto mostrava as instalações. Educação é a única coisa que pode dar futuro melhor para nossas crianças. Senhora é muito bem-vinda em nossa família. A família de José incluía sua esposa, Dona Maria, uma mulher de 48 anos com sorriso caloroso e habilidades domésticas que mantinham a casa funcionando apesar de recursos limitados, e seus 3 filhos, Pedro, 17 anos, que ajudava com o trabalho da fazenda enquanto estudava por correspondência, Carla, 15 anos, inteligente e ambiciosa que sonhava com universidade, e João, 12 anos, curioso sobre tecnologia mas dedicado às tradições familiares de agricultura. Todos receberam Ana com gentileza genuína que contrastava drasticamente com a frieza que ela havia enfrentado de sua própria família após o divórcio. A rotina na fazenda Santa Rita estabeleceu-se rapidamente numa cadência que Ana descobriu ser surpreendentemente reconfortante. Ela acordava antes do nascer do sol para preparar aulas, passava manhãs ensinando conceitos básicos adaptados para diferentes níveis de idade, almoçava com a família Santos, conduzia atividades de tarde focadas em arte e educação prática, e passava noites preparando materiais ou participando de conversas familiares ao redor da mesa de jantar simples mas sempre abundante. O que mais surpreendeu Ana foi como rapidamente ela se adaptou ao ritmo rural e à integração natural com a família Santos. José a incluía em decisões sobre a educação das crianças, Dona Maria compartilhava responsabilidades domésticas e receitas tradicionais, e as crianças começaram a tratá-la não como professora distante, mas como membro amado da família estendida. Era uma forma de pertencimento que Ana nunca havia experimentado, baseada não em obrigações matrimoniais ou expectativas reprodutivas, mas em contribuição genuína e apreciação mútua. Durante suas primeiras semanas na fazenda, Ana descobriu que raramente pensava sobre sua esterilidade ou sobre as rejeições que havia enfrentado. O trabalho significativo com crianças que genuinamente se beneficiavam de sua presença,
a inclusão calorosa numa família que a valorizava por suas habilidades e caráter, e a simplicidade de vida rural que priorizava relacionamentos humanos sobre status material criaram um ambiente de cura que nenhuma terapia urbana havia conseguido proporcionar. Após 3 meses na fazenda Santa Rita, Ana havia se estabelecido numa rotina que trazia satisfação profunda e pessoal que ela não experimentava há anos. Suas aulas haviam evoluído muito além da educação formal tradicional para incluir projetos práticos que conectavam aprendizagem acadêmica com vida rural, estudos de ciências através de jardinagem, matemática através de orçamentos domésticos e medidas de terra, história através de pesquisas sobre tradições familiares locais. As crianças prosperavam sob sua orientação criativa, e seus pais constantemente expressavam gratidão pela diferença que ela estava fazendo em suas vidas. José dos Santos havia se tornado mais do que empregador para Ana. Ele era mentor, figura paterna e amigo genuíno que oferecia sabedoria prática adquirida através de décadas de vida rural. Durante conversas vespertinas no alpendre da casa principal, ele compartilhava histórias sobre desafios de agricultura sustentável, filosofia sobre educação infantil e observações sobre vida que revelavam profundidade intelectual surpreendente para alguém com educação formal limitada. Ana descobriu que aprendia tanto com José quanto ensinava para suas crianças. Ana, você trouxe luz para nossa casa, disse José numa dessas conversas noturnas, observando suas crianças brincando no quintal iluminado pela lua cheia. Não é só o ensino, embora isso seja muito importante. É a maneira como você se importa com cada criança, como você vê potencial onde outros veem apenas filhos de fazendeiro pobre. Isso é dom especial que nem todo professor tem. O reconhecimento genuíno de José tocou Ana profundamente, especialmente porque era baseado em suas ações e caráter, não em seu status matrimonial ou capacidade reprodutiva. Dona Maria havia se tornado confidente e figura materna que Ana perdeu quando sua própria mãe reagiu com desapontamento ao seu divórcio. As duas mulheres desenvolveram um ritmo diário de trabalho doméstico compartilhado, preparação de refeições para a família estendida, cuidado de horta familiar, preservação de alimentos para estações secas. Durante essas atividades, elas conversavam sobre vida, sonhos, desafios, e gradualmente Ana se encontrou compartilhando aspectos de sua história pessoal que havia mantido guardados desde sua chegada. A reação de Dona Maria à revelação sobre a esterilidade de Ana foi completamente diferente de qualquer resposta que ela havia enfrentado anteriormente. Querida, família não é só sobre sangue, disse Dona Maria, continuando a descascar batatas sem interromper seu trabalho. Você cuida de nossas crianças como mãe verdadeira, você se preocupa com nosso bem-estar como filha verdadeira. Se isso não é família, então eu não sei o que é. Deus tem planos diferentes para pessoas diferentes, e você está cumprindo o seu aqui conosco. As crianças da escola haviam desenvolvido relacionamento especial com Ana que transcendia a dinâmica professor-aluno tradicional. Elas procuravam-na para conselhos sobre problemas pessoais, compartilhavam segredos e medos, e incluíam-na em brincadeiras e celebrações familiares. Carla, em particular, havia se tornado especialmente próxima, vendo em Ana modelo de mulher independente e educada que poderia ser mesmo sem casamento ou filhos biológicos. Professora Ana, quando eu crescer, quero ser como você, forte, inteligente e capaz de ajudar pessoas. Pedro, o filho mais velho de José, inicialmente tímido ao redor de Ana, gradualmente começou a procurá-la para discussões sobre seus planos futuros. Ele estava dividido entre responsabilidade de ajudar família com trabalho agrícola e desejo de continuar a educação. Ana o ajudou a encontrar programas de educação técnica que permitiriam combinar conhecimento agrícola tradicional com técnicas modernas, potencialmente aumentando a produtividade da fazenda enquanto ainda honrava tradições familiares. João, o mais novo, havia essencialmente adotado Ana como segunda mãe, procurando-a quando estava ferido, triste ou simplesmente precisava de atenção extra. Ana descobriu que seu instinto maternal, que havia sido fonte de dor quando não podia ser direcionado para filhos biológicos, encontrava expressão natural e gratificante em seu relacionamento com João e outras crianças da escola. Ela estava maternando sem ter dado à luz, nutrindo sem ter concebido. A transformação pessoal de Ana durante esses meses foi profunda. A mulher que havia chegado à fazenda Santa Rita carregando vergonha, autopiedade e senso de inadequação estava gradualmente sendo substituída por alguém que se sentia valorizada, necessária e genuinamente amada por comunidade que apreciava suas contribuições únicas. Seu sorriso, que havia desaparecido durante os anos difíceis de tentativas frustradas de engravidar e subsequente rejeição social, retornará naturalmente. A vizinhança rural também havia abraçado Ana como membro valioso da comunidade. Outras famílias na região começaram a solicitar ajuda com a educação de seus filhos, conselhos sobre assuntos diversos, e eventualmente sua participação em eventos comunitários e celebrações tradicionais.
Ana descobriu que tinha habilidades para organização comunitária e liderança que nunca havia explorado quando sua identidade estava completamente definida por seu papel como esposa. Durante uma festa junina organizada pela comunidade rural, Ana observou famílias dançando, crianças brincando e idosos compartilhando histórias, e percebeu que se sentia mais em casa naquele ambiente simples do que jamais havia se sentido durante anos de vida urbana ou casamento aparentemente bem-sucedido. Esta é minha família verdadeira, pensou ela, observando José tocando sanfona enquanto suas crianças cantavam músicas tradicionais ao redor da fogueira. A aparição repentina dos visitantes urbanos atraiu curiosidade e preocupação da família Santos, que rapidamente se reuniu ao redor de Ana numa demonstração instintiva de proteção e apoio. José posicionou-se respeitosamente mas firmemente ao lado de Ana, sua postura corporal comunicando que ela estava sob proteção de sua família. Dona Maria apareceu com um pano de prato nas mãos, seus olhos alternando entre preocupação por Ana e desconfiança pelos estranhos que claramente não tinham boas intenções. Ana não precisa ser resgatada de lugar nenhum, disse José com dignidade calma que contrastava com a arrogância urbana de Roberto. Ela é membro respeitado e amado de nossa família. Tem casa aqui pelo tempo que quiser, e trabalho importante que beneficia toda a nossa comunidade. As crianças da escola, ouvindo vozes elevadas, começaram a se reunir curiosas no quintal, instintivamente formando um pequeno círculo protetor ao redor de sua professora querida. Roberto riu com desdém, olhando ao redor da propriedade rural com óbvio desprezo. Família! Este pessoal nem é parente dela. Ana, você está vivendo uma fantasia aqui, brincando de professora rural quando poderia ter vida real na cidade. Sua condição exige supervisão médica adequada, não essa rusticidade. Suas palavras revelaram que ele ainda via a esterilidade de Ana como deficiência que requeria gerenciamento e controle masculino. Foi nesse momento que Ana encontrou sua voz, não apenas literalmente, mas metaforicamente. Pela primeira vez desde que havia recebido o diagnóstico devastador anos antes, ela se sentiu completamente segura de seu próprio valor e lugar no mundo. Roberto, disse ela com calma que surpreendeu até mesmo a si mesma, você está errado sobre quase tudo. Esta é minha família verdadeira. Estas pessoas me amam pelo que sou, não me rejeitam pelo que não posso ser. Minha condição não é deficiência que precisa ser gerenciada, é simplesmente uma característica minha que não me define nem me limita. Patrícia, incomodada pela confiança inesperada de Ana, decidiu atacar diretamente. Como você pode chamar isso de família quando nem pode dar continuidade à linhagem? Eu estou grávida do terceiro filho de Roberto. Estou cumprindo meu propósito como mulher de verdade. Suas palavras foram projetadas para ferir, para relembrar Ana de sua suposta inadequação, mas tiveram efeito oposto. Parabéns pela sua gravidez, respondeu Ana genuinamente. Mas família verdadeira não é determinada por sangue ou capacidade de reproduzir. É determinada por amor, apoio mútuo e escolha consciente de cuidar uns dos outros. Eu tenho 16 filhos aqui que me chamam de tia Ana, uma mãe e pai que me incluem em todas as decisões importantes, irmãos que me defendem sem hesitar. Isso é mais família do que eu já tive. José deu um passo à frente, sua voz carregando a autoridade de homem que havia trabalhado a terra por décadas e criado família com valores sólidos. Senhor Roberto, sua ex-esposa é mulher extraordinária que transformou vidas de nossas crianças e trouxe alegria para nossa casa. Se o senhor não conseguiu ver valor dela, isso fala sobre seu caráter, não sobre ela. Aqui ela é respeitada, amada, e sempre será bem-vinda. Sugerimos que voltem para sua cidade e deixem Ana em paz. As crianças, percebendo tensão e instintivamente protegendo sua professora querida, começaram a se aproximar mais. João, de 12 anos, pegou a mão de Ana numa demonstração silenciosa mas poderosa de apoio. Carla declarou corajosamente, tia Ana é nossa família. Ela nos ensina, cuida de nós quando estamos doentes, e sempre está aqui quando precisamos dela. Isso é mais do que muitos pais biológicos fazem. Roberto e Patrícia, confrontados com demonstração unânime de amor e apoio que cercava Ana, perceberam que não havia nada que pudessem fazer para forçá-la a retornar. A mulher que eles lembravam como quebrada e desesperada havia sido substituída por alguém forte, confiante e genuinamente feliz. Ana, você está cometendo erro, disse Roberto finalmente. Esta vida rural é ilusão. Você pertence à civilização, não a este lugar esquecido. Roberto, respondeu Ana com sorriso sereno, pela primeira vez em anos, eu sei exatamente onde pertenço. Pertenço aqui, com pessoas que me valorizam por quem sou, não por funções que posso ou não conseguir cumprir. Obrigada pela visita, mas minha resposta é não. Esta é minha casa,
e está em minha família verdadeira.